Quando eu gravo galeria de arte aqui no Eu Leio Gibi, via de regra as pessoas me perguntam quando que eu vou gravar um vídeo sobre o John Barney. Pois bem, seus problemas acabaram. Hoje é dia do vídeo sobre o John Barney. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e hoje é dia da gente conversar um pouquinho sobre o John Barney no Galeria de Arte. John Barney nasceu no dia 6 de junho de 1950 na Inglaterra. Quando ele tinha 8 anos, seus pais decidiram mudar para o Canadá. E, fã de quadrinhos desde criança, o John Barney se matriculou na Escola de Belas Artes lá do Canadá. Entretanto, porém, ele não concluiu o curso e voltou os olhos dele para o lado dos quadrinhos e demonstrou que iria trabalhar com quadrinhos. Sendo assim, no ano de 1974, ele teve seu primeiro desenho publicado pela Marvel num fanzine da Marvel chamado Fawn. E depois, ainda em 1974, ele teve 2 páginas de arte dele publicada numa revista chamada Nightmare, da editora Skywald, que são quadrinhos em preto e branco. Depois, em 1975, no ano seguinte, o John Barney começou a trabalhar na Marvel, mais especificamente no título Dark Size Drácula. E ali ele teve uma história dentro dessa revista, publicada a arte dele, assim, uma arte um pouco diferente ainda daquilo que a gente está acostumado, e o roteiro, no caso da história, foi do Tony Isabella. A partir daí, então, ele começou a ter algumas oportunidades de trabalhar com quadrinhos, teve algumas coisas publicadas, até que em 1977, junto também com um cara que na época era novato, o Chris Claremont, ele começou a trabalhar junto com o Chris Claremont na mensal do Punho de Ferro. E se você já é um leitor das antigas, você vai se deparar, vai se lembrar que em Heróis da TV, coisa e tal, haviam histórias do Punho de Ferro do John Barney com o Punho de Ferro, e também numa coleção histórica Marvel, dos Paladinos Marvel, a gente também tem um pouquinho aí da arte do John Barney trabalhando com o Claremont na mensal do Punho de Ferro. Isso ajuda a gente a trazer um pouquinho à memória boas lembranças, no caso, dessa época. E a referida dupla criativa acabou fazendo muito sucesso mesmo, foi justamente em X-Men. Em X-Men, o Claremont era o roteirista, o John Barney o desenhista. Depois o John Barney acabou também assumindo o co-roteiro da revista, e a fase ali do John Barney junto com o Claremont em X-Men é extremamente aclamada, é republicada até o dia de hoje e é tida como uma das melhores fases de todos os tempos dos X-Men, onde a gente vai ter ali histórias como, por exemplo, a saga da Fênix Negra, Magneto triunfa, Dias de um Futuro Esquecido, ou seja, histórias chamativas, histórias importantes, histórias que, digamos assim, estabeleceram boas bases do universo mutante, e também lançaram os heróis para aventuras significativas que ficaram na memória dos fãs, e os novos fãs acabam também se deparando com essas histórias e, consequentemente, se apaixonando por elas. Entretanto, o John Barney não trabalhou só com o Punho de Ferro ou com os X-Men na Marvel. Ele também trabalhou no título dos Vingadores, Vingadores da Costa Oeste. Ele também trabalhou no Namor, além do Namor, no Homem de Ferro. Além do Homem de Ferro, ainda ele trabalhou na Mulher Hulk, que é um título que ele era apaixonado, diga-se de passagem, até porque a Mulher Hulk é um personagem que ele tinha muito afeto. E na mensal da Mulher Hulk, por exemplo, ele quebrava aquele lance da quarta parede, colocava ela em diálogo com ele e também com o leitor, justamente mostrando que ela sabia que estava num gibi. Ele também escreveu com um período muito curto e desenhou o Incrível Hulk, e um dos trabalhos mais chamativos na Marvel e mais importantes na Marvel dentro do John Barney é o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico
É um período que ele teve um período ali relativamente longevo e ele produziu muita coisa ali e é uma fase também memorável, né? E que, na minha opinião, merece ser toda republicada pela Panini, haja vista que é uma época bastante importante dentro do contexto do Quarteto Fantástico e também por ter roteiro e arte do John Barney. Não só isso, ainda na Marvel, o John Barney criou a Tropa Alpha, né? E esteve trabalhando ali o grupo de heróis canadenses e não à toa, né, acabou arrebatando fãs, não à toa o John Barney foi, à medida com que os anos foram passando, se tornando mais e mais famoso e mais requisitado. No ano de 1980, o John Barney desenhou 3 histórias do Batman na revista The Untold Legend of the Batman, e era um desejo dele, um sonho dele, desenhar o Homem-Morcego, e até então ele não tinha tido essa oportunidade. Então em 1980 ele conseguiu, digamos assim, realizar esse sonho, né, desenhando o Homem-Morcego. Mas foi anos depois, em 1986, né, que o John Barney acabou sendo responsável por uma das melhores fases do Superman publicadas até o dia de hoje, onde ele recebeu, por meio da DC, a incumbência de reformular o Homem de Aço, né? Então ele reconta a história do Super-Homem, ele acaba humanizando o Super-Homem, dando um determinado limite também para os poderes do Super-Homem, e traz o Homem de Aço para mais perto do leitor dentro desse contexto, e até o dia de hoje também, né, para muitos fãs do Super-Homem, a fase contada pelo John Barney, ou seja, a origem contada pelo John Barney é a origem definitiva do Homem de Aço, embora haja aí outras histórias de origem do Superman. Para muitos fãs, o Homem de Aço é irretocável, não precisa mexer porque é perfeito, e de fato é uma fase excelente onde o John Barney esteve produzindo muito para o Super-Homem. Aliás, essa era uma característica do John Barney, ele tinha um volume de produção muito alto, ele conseguia desenhar rapidamente, ele conseguia produzir rapidamente e consequentemente ele trabalhava às vezes em 3, 4 títulos de uma vez e dava conta tranquilamente dos prazos, justamente por conta do seu dinamismo e também da sua criatividade na produção de histórias. John Barney ainda trabalhou para DC em Lendas, né, que é uma minissérie bacana. Ele também esteve trabalhando na Mulher Maravilha e em outros títulos. Por quê? Porque o John Barney chamava também a atenção dos leitores, e títulos via de regra que o John Barney estivesse encabeçando, desenhando, coisa e tal, chamavam a atenção e consequentemente produziam também a venda de revistas. Além da Marvel e da DC, ele também trabalhou no gibi do Hellboy, produziu algumas coisas autorais e foi, à medida com que os anos foram passando, foi arrebatando mais e mais fãs dentro desse universo dos quadrinhos. O grande problema do John Barney é que o John Barney, via de regra, se desentendia com os editores. Ele queria fazer uma coisa, os caras não queriam, às vezes ele queria condições de trabalho que os caras não iam dar, às vezes ele queria mexer em alguma coisa, ou eles pediam para mexer, ele não queria, e aí começavam a surgir uma série de desentendimentos que acabavam criando muitas farpas entre o John Barney e os editores, e consequentemente, por muitas vezes ele acabava largando títulos pelo meio, parava trabalho pelo meio do caminho. Por exemplo, a fase curta dele no Incrível Hulk se deu justamente por causa de desentendimentos junto ao editor na época, né, e a Marvel, e consequentemente ele abandonou o título porque começaram a intervir muito no trabalho dele. Ele queria fazer uma coisa, não queriam deixar, eles discutiram e ele resolveu largar o título pelo meio, e o que foi uma pena, até porque enquanto colecionador de quadrinhos, enquanto fã de quadrinhos, eu gostava muito de John Barney, gosto até hoje muito do John Barney, e quando eu me deparei com um formatinho que eu vi que era a hora do John Barney trabalhando com o Hulk, e eu vi depois que foi tão curto tempo, eu fiquei até meio decepcionado na época, justamente por ter sido uma fase muito curta do John Barney enquanto escritor e desenhista do Golias Esmeralda. John Barney
é um artista que tem um traço muito limpo, muito bonito, que consegue trabalhar a proporção de uma forma adequada. Os personagens dele, via de regra, os homens têm corpos todos cheios de músculo, as mulheres corpos esculturais. Ele trabalha muito bem cenas de luta, coloca ângulos e perspectivas bacanas para o leitor e, via de regra, os personagens do John Barney, ele costuma colocá-los também pelo menos com um leve sorriso no rosto, mostrando que, via de regra, eles não são necessariamente todos tristes e coisa desse tipo, trazendo, quem sabe com isso também, uma certa leveza, singeleza e beleza para o quadrinho, né? John Barney é um fenômeno, John Barney é uma lenda, John Barney é um cara que merece todo o respeito, John Barney tem uma legião de fãs até o dia de hoje, e creio que o nome do John Barney vai figurar entre os grandes por muito, mas por muito tempo, até porque fazer o que ele fez, no volume que ele fez, trabalhar na velocidade que ele trabalhava, não é para qualquer um. John Barney, inclusive, afirma que o Jack Kirby e o Neil Adams foram pessoas que influenciaram muito o trabalho dele, ou seja, o estilo deles, a forma deles trabalhar, influenciaram muito o jeito dele trabalhar. É um sujeito que, pura e simplesmente, é digno de elogios, é um sujeito que, sim, fez a diferença, tem ali é um dos grandes responsáveis por muitos leitores serem apaixonados por quadrinhos hoje, e quando eu era menino, quando eu era adolescente, as pessoas que liam gibi, via de regra, queria ver o John Barney desenhando o personagem preferido deles, e falavam, às vezes a gente sentava para conversar, o pessoal falava, poxa, John Barney podia desenhar tal coisa, John Barney podia desenhar tal título, John Barney podia isso, justamente porque o traço do John Barney é bonito e é um traço que você identifica de longe, aquele desenho é do John Barney, ou seja, existe uma assinatura muito clara na forma dele desenhar. Bom, galera, é isso daí, eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer, compartilhe esse vídeo, conte para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi e também esteja curtindo esse vídeo, isso também é muito importante. Também siga a gente lá no Instagram, faça parte do grupo do Facebook, e se você quiser ajudar esse que vos fala e fazer suas compras na Amazon por meio do link do canal, o link está na descrição do vídeo, e comprando pelo link você ajuda muito. Valeu pela força, valeu pelo apoio, valeu pela participação de vocês nos comentários, e não deixe também, obviamente, de comentar e dizer o que você acha do John Barney, da obra do John Barney, e por que não, qual é o seu título preferido que o referido autor trabalhou. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.